bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 2 Reis 15. Vamos lá. O reinado de Azarias, de Judá. Bom dia, meu povo. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ela fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados do povo, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu o rei. Ele ficou leproso até o dia de sua morte e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e tudo o que ele fez, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. Jotão e seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias de Israel. No 38º ano, o reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o atacou diante do povo e o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel. Essa foi a palavra do Senhor que ficou a Jeú. Os seus filhos até a 4ª geração se assentaram no trono de Israel. E assim aconteceu. O reinado de Salum, de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi a Tirza. Samaria atacou Salum, filho de Jabes, e matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, e tudo está escrito nos livros da história dos reis de Israel. Saindo de Tisra, Menahem destruiu a cidade de Tifsa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque abriram o portão da cidade e ele a devastou. Até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem, de Israel. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel. Reinou 10 anos em Samaria, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias se afastou dos pecados de Jeroboão. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Assíria, veio contra a terra e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que este o ajudasse a consolidar o reino. Para pagar o rei da Síria, Menahem exigiu dinheiro e todos os poderosos ricos de Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo que fez, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel? Menahem morreu. Pecaias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaias de Israel.
No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar, reinou sobre Israel e Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argob e com Arié. Com Peca estavam 50 homens de Gileaditas. Peca matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e tudo o que ele fez, está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel. Reinado de Peca de Israel, no 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá. Peca, filho de Remalias, começou a reinar. Reinou sobre Israel em Samaria 20 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, o rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e conquistou Ijon, Abel-Bet, Maaca, Janoa, Quedes, Razó, as regiões de Gileade e da Galileia, das regiões de Naftali, levou seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e atacou e o matou. E reinou no seu lugar, no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e tudo o que ele fez, está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, o rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito. Apesar dos lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava, então construiu um portão em cima da cidade da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e tudo o que ele fez, não está escrito nos livros dos reis de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo dos seus pais, na cidade de Davi, o seu pai, e Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. Quando Salomão pecou, ele dividiu o reino. Tá? Foi isso que aconteceu. Então, Deus prometeu que ele daria um pedaço para a descendência de Davi, que seria o pedaço de Judá. E o outro, que seria Israel, ficaria sendo reinado por outras pessoas, por outras tribos lá de Israel. O que acontece? Se vocês observarem a leitura do texto, vocês começam a ver que os últimos reis de Israel, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando vocês observam os reinados de Judá, nós observamos que todos fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não tiraram a adoração dos lugares altos. Ontem nós falamos que a adoração dos lugares altos são aquelas escondidas. São aquelas que nos impedem de ter uma abundância. Aquelas que nos impedem, sabe? Sempre tem uma coisinha. São elas. Sabe por quê? Isso foi passado de geração em geração. E também, por que o povo perece? Por que o povo sofre? Porque quando um governante peca, quando um governante toma uma má decisão, todo povo perece. Quando um governante toma uma boa decisão, todo povo é levado a um outro nível. Por isso que eu sempre tenho falado nesse tempo com vocês, que nós estamos em tempo de eleição no Brasil. Agora é outubro de 2022. Então nós precisamos orar, porque no final desse mês nós escolheremos o presidente da República.
Não só orar por uma boa escolha, mas orar para que quem subir na nossa presidência tome boas decisões para o nosso país. Porque uma boa decisão tomada na presidência é uma boa decisão que vai trazer uma consequência positiva para nós, povo. Nós exercemos todo o poder emana do povo, todo. E aqui no nosso país nós exercemos o sufrágio universal, que é o voto. O teu voto faz toda a diferença, o meu voto faz toda a diferença. Para vocês verem a seriedade que é isso, é contado ponto a ponto, voto a voto, pessoa a pessoa, CPF a CPF de votante. Por isso que é muito importante eu e você não apenas sabermos escolher, mas escolher a melhor opção. Sabe por quê? Porque quando um rei peca, quando um presidente peca, quando é tomada uma má decisão, todo o povo é destruído. A gente vê como exemplo a Venezuela. Eles colocaram há 20 anos atrás, se você perguntar para uma pessoa de 40 anos, um venezuelano, qual foi a pior decisão que ele tomou na vida dele? Ele vai dizer, foi ter deixado um governo iníquo ter subido no poder há 20 anos atrás. Porque o mesmo governo que subiu há 20 anos atrás é o mesmo governo que tem governado aquela nação todo esse tempo. Que era o mesmo governo que governava o nosso país, que há 4 anos atrás tiramos. E que talvez suba no poder de novo, a gente não sabe. Chegou o dia das eleições, a gente não sabe. E a verdade é o seguinte, quando um governante toma uma má decisão, necessariamente todo o povo também vai tomar péssimas decisões. Então, além de tomar, um voto consciente, nós precisamos orar. Se você não tem orado pela nossa nação, ore. Estamos em momentos decisivos, estamos em momento de saber, de entender como vai ser os próximos anos na história do nosso país. E se você observar a diferença aqui de Judá e Israel, você observa que os mesmos erros que os reis de Judá cometeram, eles vêm cometendo. Sabe por quê? Porque papai ensina filhinho, papai ensina filhinho, papai ensina filhinho. Os mesmos acertos e erros também de Judá, eles vêm cometendo. Papai ensina filhinho o que era reto, papai ensina filhinho o que era reto, mas papai não tira adoração de lugares altos. Então os filhinhos não tiram adoração de lugares altos. Agora eu quero trazer por um parâmetro pessoal para a sua vida e para a minha vida. Poliana, a minha família toda, inclusive eu, temos maldições. Vivemos divórcios, vivemos separações, vivemos escassez financeira, espírito de glutonaria, espírito da mentira, espírito da fofoca, espírito da inveja, espírito da bancarrota, ninguém desenvolve, espírito da falta de conhecimento, várias coisas, ignorância, espírito de bebedice. As pessoas aqui são drogadas. Gente, é muito interessante. Vocês vão no presídio, é assim, o tio tá preso, o pai tá preso, o primo tá preso, entende? É muito interessante observar isso. A mãe tá presa, a irmã tá presa, a prima tá presa, a tia tá presa. Parece que é um ciclo de iniquidade daquela família, vocês entendem? É muito estranho. Na verdade, já é claro isso pra gente, que vão tendo ciclos e ciclos e ciclos. Poliana, como que eu faço para romper determinados ciclos? Espírito de suicídio. Tem um espírito de suicídio, o primo matou, o irmão matou 2 anos atrás, o pai está em depressão, não é assim? O vô se matou, o tataravô. Como que eu faço para sair disso? Identifiquei uma iniquidade. Escreve para mim aí alguém, alguma iniquidade da sua família. Uma que talvez eu não tenha falado aqui, ou uma que eu já tenha falado. Escreve aí para mim, uma iniquidade. E como a gente vai combater isso? Primeiro ponto, tem como não viver esses ciclos? Como os reis de Israel.
O rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, aí vem vindo. Ou o rei fez o que era bom aos olhos do Senhor lá em Judá e vem vindo. Não tira os lugares altos, mas pelo menos não foi tão ruim quanto os de Israel. Poliana, como que combate isso? Gente, só tem uma única forma, com a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Só se combate isso que eu tô falando para vocês, através da nova aliança. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Divórcio, Andressa. Então, como que eu combato o divórcio? Primeiro ponto, com a nova aliança. Mas você fala, eu já sou crente. Primeiro, todos os pontos precisam ser confessados e arrependidos. Deixa eu explicar para você. Você não tem que confessar só seus pecados. Você precisa confessar pecados geracionais. Entende? Vou te explicar melhor. Esse negócio da confissão é muito sério. Então você confessa seus pecados, suas atitudes, e você confessa pecados geracionais. Olha, existe o espírito de divórcio. Minha mãe divorciou, minha tia divorciou, meu primo divorciou. Entende? Então você não só confessa seus pecados, como pecados geracionais. Você está no sangue. Você tem essa legalidade para você confessar esses pecados. Não só confessar, como jejuar por isso a vida inteira, tá? Orar por isso, combatendo, fazer batalha espiritual, entregar a oferta no altar para fechar esse espírito de divórcio. É isso, entende? Você precisa, na verdade, não confessar só os seus pecados, mas os pecados geracionais. Você precisa acusar, entender, acusar, orar, jejuar, confessar, consagrar, exercer a nova aliança e ter um comportamento diferente de todo mundo da sua família. Caráter, Cris. Se você sabe que o problema geracional da sua família é o caráter, você precisa alinhar quais são os pontos e andar na contramão. Então vamos supor, tua família gosta de pegar dinheiro emprestado e não pagar. Isso é um desvio de caráter. Então você pode ser o que for, não pegue dinheiro emprestado. E se pegar, pague. Mulher, mas eu não tenho. Vai pro semáforo vender balinha. Passe roupa pra fora. Entende? Faz o que for preciso. Só honra aquilo que você se comprometeu. Então, quando há um demônio que a gente precisa lutar, dívidas. Vamos lá, dívida. Como que se combate dívida? Você pode ficar com 3 peças de roupa no guarda-roupa, mas não deva. Poliana, mas como que eu não vou dever? Não deva. Se tiver carro, vende o carro, paga a dívida e fica sem. É comportamento. Quando a gente luta contra o demônio geracional, a primeira coisa que a gente precisa de ter é mapeia o que acontece, um comportamento. Então, eu preciso me comportar. Poliana, eu tenho dívida, então gere uma renda extra, tá? Sempre tem como. Faz bombom e vende. Faz torta e vende, paga. Simplesmente, se você não se comportar de forma... E outra coisa, não, eu já falei, quem não tem dinheiro não come o que quer, come o que precisa. O problema é que às vezes a gente quer comer o que quer. Comer o que quer é caro. Ontem eu fui no mercado e eu tô fazendo um propósito, estamos, né? E não pode ficar comendo coisas a não ser natural. E a única geleia que tinha lá, natural, pra comer, ela era R$30. Desse tamanhozinho, R$30. Eu olhei para aquela geleia e falei, não, eu não tenho que comer o que eu quero. Eu tenho que comer o que dá. Aí minha irmã falou assim, compra fruta e faz você a geleia. Eu falei, é verdade.
Eu vou comprar uma geleia desse tamanhozinho assim, gente, R$30. Pequenininha, assim, R$30. Falei, não vou comer o que eu quero. Eu vou comer, eu mesmo vou fazer. Entende? Então é isso. Se você não tem dinheiro, se não dá, se você ainda não pode entrar no mercado ali e comprar uma geleia de R$30, pequenininha, entendeu? Ou você compra a fruta e você faz. Vou te dar um exemplo. Ou você simplesmente não come, porque não tem necessidade de comer geleia. Não é algo essencial. Entende? O problema é que a gente quer viver um nível a mais do que a gente pode. Não viva. Não viva. Se você apertar o cinto durante um ano, apertei o cinto e acabou. Eu decidi. Eu apertei o cinto. Cris, eu tenho esse mesmo problema na minha família, de dívida. As pessoas da minha família, elas devem muito. Elas são servidoras públicas. Então, é um problema, porque servidor público acha que o banco é o melhor amigo dele, né? Se seu servidor é público, vocês sabem. E eu decidi que eu não ia dever ninguém, nem nada. Eu sou a pessoa mais abundante da minha família. Essa é a verdade. E eu não sou servidora pública. Sabe por quê? Porque eu vivo de acordo com a minha realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô sem carro. Todo mundo aqui tem carro, eu tô sem carro. Você fala, nossa, você tá sem carro? Tô. Primeiro que eu trabalho de casa. Segundo que minha academia é colada na minha casa. Terceiro que quando eu preciso ir para algum lugar, ou eu pego um Uber, ou eu pego um carro aqui de alguém, que é raro também, não fico pegando carro de ninguém não, ou alguém me busca aqui. Terceiro, que o meu carro estava me dando um prejuízo terrível. Eu estava com um carro velho, que eu gastava 7 mil por ano em conserto, 5 mil por ano, vocês sabem, eu já contei esse testemunho para vocês. Eu ainda estou pagando dívidas do conserto do carro de abril desse ano. Ontem eu estava fazendo transferência para o mecânico e nós estamos em outubro. Para vocês terem ideia do carro que eu nem tenho mais. Então eu decidi vender o carro e ficar a pé. Por quê? Porque eu não ia ficar com dívida. Vocês entendem? Fiz um consórcio ano passado. Estou pagando esse consórcio devagarzinho. Porque agora não é uma necessidade urgente que eu tenha um carro, tá? Estou pagando a dívida do carro. Do carro que eu já vendi em maio. E nós estamos em outubro. Devagarzinho também. Tranquilo. E pronto. É horrível ficar sem carro? É. É incômodo? É. Mas hoje, no meu cenário de agora, é uma necessidade urgente que eu tenha carro? Não. Minha academia fica a 10 minutos da minha casa, a pé. Eu levo 10 minutos caminhando para chegar na minha academia. Eu levo 10 minutos para voltar para minha casa, caminhando para chegar na minha casa. Então, assim, qual a necessidade hoje urgente de eu ter um carro? Nenhuma. Seria algo a mais. Então, são essas decisões que eu tomo na minha vida que faz com que eu seja abundante. Sabe quem na minha casa ficaria sem carro? Ninguém. Eles preferem ficar cheios de dívidas para ter um carro. Então, quando a gente combate demônios, né? A gente, espirituais, a gente precisa necessariamente ter um comportamento diferente. Como que eu vou ter um comportamento diferente para não ter o resultado da minha família? Primeiro, identificar. Se você identificou um caráter de dívida, igual eu identifiquei aqui, falei, peraí, eu já estou vivendo em função desse carro. Não, chega. Eu preciso abrir mão. Abrir mão. Tô pagando consórcio. Dali pro ano que vem eu dou um lance, eu vejo o que eu faço. Eu vou me aliviar esse ano de carro, tranquila. Tô passando uns apertinhos. E ok. Então é isso. Vocês entendem? Tem que vir um comportamento, com uma confissão, com um discernimento, eu sempre entrego oferta no altar com o propósito disso. Fechando essa brecha do devorador, do migrador, fechando essa brecha do espírito de bancarrota. Senhor, eu quero entregar essa oferta aqui, fechando a brecha do espírito de bancarrota. Eu não aceito isso na minha vida. Eu quero fechar a brecha da falta de caráter, de não pagar, de dever. E é isso. E sempre estar em alerta.
Teve uma época na minha vida que eu vendi todas as minhas roupas, minhas coisas, eu vendi tudo. Que o povo chegou aqui em mim e falou assim, você vai ficar sem roupa? Eu falei, se eu precisar, eu vou. Mas dever eu não vou dever, não. E não teve ninguém. Hoje meu guarda-roupa tá lotado de roupa. Então tudo é assim. Se precisar, vende de novo. Só não vou dever. E não devi. Eu tenho 36 anos. Eu nunca fui uma devedora contumaz. Todo mundo aqui é. Menos eu. Por quê? Porque eu decidi que eu não seria assim. Vocês entendem? Às vezes você não sabe como ter o comportamento. Porque o comportamento, para combater um demônio, ele vai vir com muito sacrifício. Eu vou dar outro exemplo para vocês da minha família. Glutonaria. Eu sou uma das pessoas mais magras da minha família. Se vocês olharem na minha bio do perfil do Instagram, é assim, luto todos os dias para ser saudável. Sabe por quê? Eu não como o que eu quero. Eu não como a quantidade de comida que eu quero. Eu não como na frequência que eu quero. Eu não como tudo que eu quero. Se eu quero comer 2 pedaços de bolo, eu vou comer um fino. Sabe por quê? Porque o povo da minha família ou morre de doenças decorrentes da obesidade, ou morre porque fez bariátrica, ou morre de doenças decorrentes da bariátrica, ou morre porque tá muito obeso. Vocês acham que eu quero isso pra mim? Eu já sei. É desse jeito. Eu já sei. E sabe o que eu faço contra isso? Eu vou pra academia todos os dias. Vocês veem. Eu vou. Eu não como açúcar. Eu evito tudo quanto é comida industrializada. Eu não tomo refrigerante desde os meus 18 anos. Então, eu tenho alguns comportamentos todos os dias e diário para que esse espírito da glutonaria não me alcance. Para que eu não fique obesa. Eu fico, às vezes, com sobrepeso porque eu tenho um corpo muito inflamado. Mas, eu volto. Eu diminuo a quantidade de comida, eu diminuo a frequência que eu como e eu volto. Ontem eu fui comer uma comida e era metade do prato. E eu depois pensei, nossa, eu vou comer muito pouco. Deixa eu comer. Se eu sentir fome, eu como mais. Comi uma frutinha, comi uma mexinha depois do jantar. E eu pensei, eu comi muito pouco, mas eu não tô com fome. Eu não vou comer mais. Se fosse pelos meus olhos, eu comeria. No meu estômago, caberia mais comida. Mas eu sei que se eu ficasse comendo mais, isso iria prejudicar a minha digestão, porque era noite. Isso iria prejudicar a minha quantidade de ingesta calórica. Aquilo ali que eu comi me alimentou. Foi a metade de um prato normal. Me alimentou. Eu dormi, dali 3, 4 horas eu dormi e pronto. Acabou. Se eu fosse pelo que eu via, que eu quisesse ver, eu ia comer muito mais. Eu ia encher o prato. Sabe por quê? Porque estava gostoso, não estava ruim a minha comida. E a gente quer comer, né? E eu só tinha almoçado. Já era o início da noite. Então, além de confissão, além de vigiar, além de orar, além de jejuar, eu preciso vigiar e ter um comportamento diferente. Então, mapeia o que vem perseguindo sua família. Gente, aqui jaz o maligno. Todo mundo tem espíritos perseguidores. Todo mundo tem. Não adianta. Todo mundo tem. Só eu que já falei de alguns. Cris falou, Andressa falou. Então, vocês... Poliana, não sei como me comportar de um jeito diferente. Então, começa a pensar. Eu identifico tal coisa. Você identifica? Então, pelo menos você identifica. Então, eu vou começar a pesquisar. Como pessoas têm uma vida abundante sobre coisas que eu não tenho uma vida abundante? Como é o comportamento dessas pessoas? Porque da mesma forma que papai passou para filhinho comportamentos ruins, você pode se espelhar em bons comportamentos para ter uma vida diferente. Entende? Entendeu? Então, sei lá, dívida. Então, a Cris precisa se aproximar de pessoas que não devem. Precisa começar a entender como elas se comportam. Entender como que elas vivem.
Entender qual é o nível de vida que você vive para você não ter dívida diante do dinheiro que você tem. Entende? Como que eu vou fazer? O que eu gasto? O que eu não gasto? O que eu compro? O que é essencial? O que não é? Entendeu? Ah, tem, sei lá, bebedice. Então, se você sabe que na sua família as pessoas bebem, tem esse espírito, você não pode beber. Ah, não pode. Nunca, nunca. Esse é um espírito que acompanha a sua família. Ou você vence o mal pela raiz, ou se você não tem esse problema, a sua descendência pode ser que tenha. É isso que você quer? Não, não é isso que você quer. Então, combata o mal pela raiz. Ore por isso, jejue por isso, para que através de você haja uma nova história. Entendeu? É isso. A gente precisa aprender que comportamentos são aprendidos e ensinados, tanto ruins quanto bons. Identifica e começa a perceber como vai mudar. Mudar um comportamento é muito difícil. Mudar um comportamento dói. Antes de ser maior de idade, eu decidi que eu não teria o mesmo comportamento da minha família. Mas parece que só eu decidi. Parece que só eu decidi. Tá? Eu tenho cartão de crédito desde 2011. Nunca devi um centavo. Todos os meses a fatura foi paga. Vê aqui quem tem. Vocês entendem? Por quê? Eu decidi que eu ia sempre viver um nível abaixo do que o que eu tinha. Se eu tô aqui apertada esse mês, devendo esse mês, opa, diminui nível, eu vivo diminuindo meu nível. Opa, tô extrapolando, vamos diminuir o nível. É sempre assim. Opa, esse mês foi pesado, vamos baixar a bola. E é isso. Sabe por quê que é isso? Porque ou é isso, ou é viver igual a minha família. Coisa que eu não aceito. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para todos os âmbitos da nossa vida. Isso serve para tudo que a gente tem que combater demônios, para todas as batalhas espirituais. Bora lá. Regina, na minha tem bebedice. Então, Regina, se na sua tem bebedice, você não encoste uma gota de álcool na sua boca. Confesse esse pecado geracional. Oferte no altar por isso, para que haja essa pureza. Jejue todos os dias da sua vida por isso. Impureza sexual. Purifique-se você. Você pode cuidar de você e dar a sua vida para frente. Impureza sexual. Cuidado com filme. Eu parei de ver filme, gente. Eu olho bastante filme que eu vou ver. Esses filmes normal. Tá terrível. Cuidado com o que você vai ver. Cuidado com amiguinho de WhatsApp. Enviando foto de homem nu. Quem elas fazem isso? Enviando coisa de prostituição. Não responde. Não abre. Se der para não abrir, não abre. Se você observar que... Não. Impureza sexual começa aqui, ó. Nos olhos. Bem aqui, ó. Não olha. Não se toque. Sozinho. Cuidado com o leito. Cuidado como você se comporta no leito. A tua referência, precisa ser uma referência de liberdade conjugal. E não uma referência de pessoas promíscuas. O problema é que a gente misturou tanto atividade sexual com promiscuidade que a gente não sabe nem ser livre dentro do leito. Né? Traição, comportamento. Opa, vou desviar os meus olhos. Se tem alguém falando, nossa, fulano é tal coisa, não comenta, não olha, não fale. É seu? Não é seu. Não olhe, não comente, não deseja. Ai, eu casei, mas eu não tô morto. Não, tá assim, pros outros tá. Ai, mas eu tenho olho. Não tem que ter olho. Vira o olhar, desvia o olhar. Tá? Impureza sexual vem de um comportamento também. Como que tem sido as suas roupas?
Entende? Você pode ser inspiração para sua família. Como que tem sido suas roupas, com elegância ou com sensualidade? Como que tem sido seu comportamento? Quais são os lugares que você frequenta? Como você se comporta nos lugares que você frequenta? Você precisa ser inspiração para os seus. Comportamento, confissão, arrependimento, jejum, oração. Você precisa se aproximar de pessoas fiéis. Você precisa. Eu sei que na minha família tem espírito de bebedice. Pra que você vai beber? Aí só uma tacinha. Não, não é. Pra você não é. É pra outra pessoa. Pra você não é nem meia taça. Pra você não é nem bombom de licor. Nossa, esse bombonzinho de licor, quer experimentar? Não, obrigada. Por quê? Não dói meu estômago, obrigada. Acabou. É não, é não. Nem tudo é pra todo mundo. O bombonzinho de licor é para coleguinha que não tem problema de bebedice na família. Não é para você. Entende? Quando a gente vê o mal, qual o problema? Tem tudo a ver. O bombonzinho de licor é problema para você, não é problema para Cris, um exemplo, porque o problema dela é dívida. Então, o seu problema não é dívida. Seu problema geracional não é dívida. É o da Cris. Então, a Cris pode comer um bombonzinho de licor. A Cris pode experimentar um gole de uma tacinha de vinho. Você não pode. Entendeu como funciona? A verdade é essa. Ai, mas você tá sendo dura. Não tô sendo dura, gente. São demônios geracionais que a gente quer combater. Se você de fato quer combater demônios geracionais, o comportamento precisa começar a ser gerado em você. Para que você seja uma inspiração para as pessoas que estão perto de você. A pureza sexual tem que vir de você. Eu não sei como fazer. Jejua, ore, confesse. Que o Espírito de Deus vai começar a te conduzir a um novo tempo, a um novo nível. Né? É verdade. É isso, gente. Esse devocional de muito ensino, né? Eu vou parar por aqui, porque eu quero que vocês assistam ele depois. Eu quero que vocês entendam e ruminem tudo que eu falei aqui, que é muito importante. Parece que é simples, mas é muito denso. E tudo que eu falei, todos os passos que eu falei, levam anos para ser concretizado. É o início, né? É um clareamento diante de gerações de escuridão. É difícil. Não é fácil viver o que eu tô falando aqui. É muito difícil. É muito, muito, muito difícil. É isso. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, derrama luz sobre as nossas trevas, Senhor. Nos realinha o teu propósito de salvação. Nós não queremos ser aqueles que fizemos o que era bom aos olhos do Senhor, mas não retiramos a idolatria de lugares altos. Nós queremos ir nos lugares altos, nos lugares baixos, no profundo. Nós queremos remover todo pacto das trevas. Nós queremos abdicar, abrir mão de tudo que foi feito em relação ao demônio sobre as nossas descendências, sobre o nosso sangue. Nós queremos declarar que nós vivemos debaixo da nova aliança. Nós queremos declarar que vivemos debaixo da aliança do sangue de Jesus. Nós queremos repreender todo o agir do maligno na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso. Esse devocional de hoje é um realinhamento de vida. E quem conseguir entender ele direitinho vai ter bons frutos. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, se Deus permitir, estaremos aqui para continuar esse devocional. Deus te abençoe. Que hoje seja um dia de muita claridade na sua mente. Assim, ó, tá claro aqui, né, gente? Vou ter que arrumar outro lugar nesse escritório, que tá ficando até ruim a imagem de tão clara. Que hoje seja um dia abundante na sua vida. Que hoje seja um dia de revelação. E que você consiga realinhar partes da sua vida que você não conseguia realinhar há muitos anos. Deus te abençoe e até amanhã.